Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui mais um dia. E ontem a gente ouviu um pouquinho dessa preparação do dia da expiação. Na verdade, a gente leu só o texto que apontava para o dia 10º do sétimo mês, que, segundo o ano de 1844, com a contagem lá de Daniel capítulo 9, a partir do verso 24, chegava em 1844, né, de 457 a 44. Talvez pergunte para você assim, mas pastor, se você soma a data de um com a de outro, tem que aumentar e não diminuir. Mas só que o ano antes de Cristo era a contagem decrescente. Só depois de Cristo que a contagem passou a ser crescente. Então, quando você soma o menos com mais, vai botar o sinal de maior, né? Mas se o mais é maior, o menos vai perder, mas você acaba diminuindo. Isso é conta matemática, não é assim? Se você soma menos com menos, dá mais. Se você soma mais com menos, vai dar menos. Se você soma mais com mais, vai dar mais. Só que quando você soma mais com menos, vai dar menos, porque você vai ter que diminuir. Só que o sinal é o sinal do maior. Se o maior é o negativo, vai ser negativo. Se o sinal maior é o positivo, vai ser positivo. Como 2.300 é muito maior do que 70 semanas, que 70 semanas é 490 anos, e começou a contar no ano decrescente, 457, então, ó, menos 457 para 2.300 anos, vai dar mais 1843. O ano zero não existe, 1844. E aí, ontem, nós vimos, é, no dia 10º do sétimo mês, que cairia naquele ano de 1844, no dia 22 de outubro. Ponto. E quem falou essa mensagem foi Samuel Snow e não Guilherme Miller. Guilherme Miller depois aceitou. Ellen White também depois aceitou. Ellen White era uma menina ali de, se eu não me engano, 17 anos, 16 para 17 anos. Tá? Então era uma jovem, bem jovem. Vamos lá para Levíticos capítulo 16? Vamos estudar especificamente este evento e entender algumas coisas, porque no dia da expiação, tem muita gente que usa o dia da expiação para dizer assim: aqui, pastor, a igreja adventista diz que Satanás expia os nossos pecados. E eu vou explicar como é que é isso. Outra coisa, aqui a gente vai ver sobre o milênio. A gente vai entender um pouquinho sobre essa expiação, tá? Na verdade, quem expia os nossos pecados é Cristo, através da cruz do Calvário e derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Remissão. Então, a expiação, para ser completa, ela tem que me remir. E como é que ela reme a gente, né? Remiu, como é que ela remiu a gente? Derramando o sangue. E derramou na cruz. O outro bode, a gente vai ver aqui, ele deve morrer, porque não tem animal eterno. O animal morre. Mas não foi ali em sacrifício. Ele morreu sendo entregue. Ou seja, ele vai carregar os pecados dos outros, mas não para expiar no sentido de salvação, mas para ser responsável como o causador do problema. Ok? Então imagine eu fazendo um mal a você. Eu faço um mal a você, e eu afinjo você, e eu insisto em você, e tal, e você começa a ser ruim. Depois me pegam você, a justiça julga e descobre que eu que fui o mentor de tudo que você fez de errado. Você vai ser condenado, mas menos. O mentor, que sou eu, o caso, vou ser condenado muito mais. É isso que vai acontecer. Satanás vai ser condenado e vai sofrer, porque ele foi o mentor dessa desgraça inteira do universo, seja dos anjos caídos, seja da raça humana. Só que ele não vai remir a gente, porque quem remiu foi Jesus. Entende a diferença? Ele vai carregar o pecado do povo diferente de Jesus. Jesus carregou os pecados para nos salvar.
Satanás vai carregar os pecados porque ele foi o causador original, ele é o culpado. Então, toma que o filho é seu, meu irmão. Irmão não, né? Desgraça não é irmão nenhum. Então, assim, nesse contexto, a gente precisa entender. O dia da expiação vai explicar tudo isso. Então, a igreja adventista diz que Satanás tem que expiar os pecados do povo. Não. Ele vai carregar os pecados do povo, mas ele não vai expiar para remissão. Quem fez isso foi Jesus Cristo. Tudo bem? Consegue entender isso? Você vai entender melhor a gente lendo o texto. Vamos lá. Levítico capítulo 16, diz assim, verso 2. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, seu irmão, não entre no lugar santíssimo a qualquer hora. Ó, não entre no lugar santíssimo a qualquer hora. Além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca da aliança, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem do propiciatório. É lógico. Arão era homem, não podia ir todo dia no lugar santíssimo. Jesus, ele é Deus. Ele foi entronizado lá em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Então, ele está lá no lugar santíssimo. Mas no caso do dia da expiação, ele não estava espiando o povo desde o ano 31. Ele começou a espiar, a justificar, a abrir os livros de julgamento a partir de 1844. É isso que a gente fala e é isso que a gente vê como base bíblica. Arão era sacerdote todos os dias. E ele não entrava no lugar santíssimo, e ele entrou, né? Moisés entrou, na verdade, e inaugurou o santuário, mas ele não entrava. Não entra em qualquer hora. Mas para o dia da expiação você vai entrar. É Arão que tinha que entrar. Então Jesus era Moisés, quando inaugurou o santuário, o verdadeiro Moisés, e Jesus, o verdadeiro Arão, ou verdadeiro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que entra no santuário celestial em 1844 para inaugurar o juízo, os livros abertos. Não tinha como estar livro aberto no ano 31 se Jesus ainda estava aqui. Ele morreu, levou e foi para o Pai. Ele foi como sacrifício. Note que ele era o sacrifício. Ele tinha que ser sacrificado primeiro, para depois ele virar sumo sacerdote. E depois que ele vira sacerdote, ele recebe os reinos. Lá em Daniel capítulo 7, que a gente leu ontem. E quando ele recebe os reinos, ele, como rei, ele julga os seus súditos. Aí é as parábolas que o rei vai olhar para os convidados e descobre, filho, como é que você está aqui sem a roupa nupcial? Ele é o rei, ele é o dono da festa. Ele vai olhar. Então, olha só, Jesus morre como sacrifício, Jesus é o sacerdote, e agora, no dia do juízo, ele recebe os reinos. Como ele recebe os reinos, agora ele vai julgar. Ele abre os livros, ele se dirige ao ancião de dias. Deus é que podia julgar, mas Jesus diz que o pai vai confiar ao filho todo o julgamento. Se eu não me engano, está em João capítulo 5. O pai vai convidar, vai dar para o filho todo o julgamento. Então, é o filho que vai julgar. E quando é que o filho julga? Quando recebe os reinos. E o filho já recebeu. O dia da expiação. No dia da expiação, Arão entra dentro para fazer a expiação pelo povo. Cristo entra para fazer a expiação pelo seu povo. E quem não é povo de Deus, quem é ímpio, quem tá fazendo coisa errada escondida, vai ser destruído nessa hora. Quando acabar fechar o tempo do juízo, Miguel ou Jesus vai vir à terra para buscar os seus filhos. E ele só vai buscar aqueles que estão no livro. Aqueles que foram riscados do livro vai ser destruído. Tá aí. Então vamos lá. Verso 3. Neste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E verso 5. Das congregações dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, olha só, versos 3 e versos 5. Por que eu preciso explicar aqui para que você entenda? O primeiro verso, olha só. Arão, ele vai entrar como oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Duas coisas. Oferta pelo pecado, morte, sacrifício.
O segundo é holocausto. Carneiro para o holocausto é uma oferta de. É uma oferta, isso aí. Oferta, eu ia falar oferta de gratidão. Toda oferta é uma gratidão. Então, é uma oferta. Então, no primeiro é pedir perdão, sacrifício. O segundo era uma oferta queimada ao Senhor. Era um animal, obviamente. Matava o animal e queimava ele, tá? Mas era de maneira especial uma oferta queimada. No caso, para os filhos de Israel, isso é Arão. Agora, para os filhos de Israel, verso 5, você vai tomar 2 bodes para oferta pelo pecado. Aí, pastor, oferta pelo pecado. Então, o bode Azazel expia o pecado do povo. Então, a igreja adventista diz isso? Calma, vamos ler a história toda. Existiu 2 bodes para expiação olha só, 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, são 5 animais. Um para Arão e o outro como gratidão. O bode, os 2 bodes, também seria para o pecado, então teriam que ser mortos, só que um é morto em sacrifício, o outro é abandonado no deserto, certo? E mais uma gratidão. Então, na hora que Arão fosse oferecer gratidão, a oferta de gratidão, a oferta queimada por ele, ofereceria por ele pelo povo. Tudo bem? Vamos lá? Arão, verso 6, trará novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. A oferta pelo pecado é justamente a oferta de sacrifício, é o que Cristo fez na cruz. Então, era o animal que era morto no nosso lugar. Então, Arão, para poder entrar no lugar santíssimo, neste dia, olha só, ele tinha que oferecer por ele e pela casa dele, senão ele poderia morrer também. Tudo bem? Cristo ofereceu uma vez por todas, por todos, e ele não precisa oferecer para ele poder entrar. Então, ele era o antitipo de tudo. Então, vamos lá. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, a tenda da congregação. Ponto. Vamos lá para os bodes. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e o outro pelo bode emissário. Essa palavra emissário no original é Azazel. Você vê que tem até fraternidade aí, que tem bode, e o bode é o Azazel. Então, assim, por mais que as pessoas que frequentam fraternidades e irmandades dizem que é tudo de bom, bode está dizendo o quê? Que o bode faz o quê? Deus me livre. Satanás, em algumas culturas, tem a aparência de um homem com a cara de bode, né? Eu não quero nada com esse bode. Não, mas então, se tem 2 bodes, Cristo realmente morrendo na cruz do Calvário, ele, naquele contexto ali, ele se fez pecador, mas ele não tinha pecado. Então vamos continuar aqui. Essa palavra Azazel significa no original, na raiz, no sentido de raiz, 2 palavras: Eze e Azel. Azel e Eze. Azel e Ezel. Ezel, Zel. Por favor. O som pode estar errado para você, mas é 2 palavras: Eze, bode, cabra, ou e Azel. Eze, Azel. Eze, Azel. Ok? Eze, bode, Azel, vai embora. Então, literalmente, o nome do bode Azazel é o bode que vai embora. Vai embora. É por isso, queridos, que o inimigo tem que ir embora das nossas vidas. E eu falo isso com muita certeza. Não acho que o diabo está feliz, não, queridos. Porque quando a gente fala, vai estudando a Bíblia, vai desvendando, a gente vai vendo, vai enxergando as coisas. Não é a igreja adventista que diz que Satanás vai embora. Vai embora, porque o teu nome é Ézer Azel, o bode que vai embora.
Cristo não é o bode que vai embora. Cristo é aquele que desce do céu, se faz pecado, se faz como bode, mas como sacrifício, derrama o seu sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Quero ler com vocês. Levítico 17, no capítulo seguinte, 17, verso 11. Olha só o que diz aqui. A vida está no sangue, pelo que tenho dado por vós para fazer expiação por vossa vida. Então, é o sangue que faz a expiação por vossa vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. A Bíblia me diz que é o sangue que faz expiação. Então, para eu não morrer, alguém tem que morrer no meu lugar. Então, o meu sangue não é derramado porque o sangue de Jesus foi derramado e expiou o meu sangue. O sangue de Jesus expiou pelo seu sangue. O sacerdote, ele sacrificava os animais porque simbolicamente o sangue dos animais estava expiando a gente. Mas era só simbolicamente, porque o animal não pode remir o ser humano. O ser humano é maior que o animal. Só alguém maior que o ser humano poderia remir o ser humano. Só que só Deus poderia, ele sozinho, remir todo mundo. Os anjos não poderiam. Então eu teria que matar um anjo para cada um. Se existisse um ser humano bom, eu teria que matar um ser humano para cada um, porque um sangue reme o outro sangue, um para um. Está aqui, a gente acabou de ler na Bíblia. Verso 11 do capítulo 17. Pois a vida da carne está no sangue, e o que eu tenho dado por vós para expiação pela vossa vida sobre o altar é o sangue que faz expiação pela sua vida. Então, Jesus, morrendo na cruz, ele é o bode que derrama o sangue e que expia a mim e a você. E como ele é Deus, morrendo na cruz, ele expia por todos os seres humanos. Agora, o outro bode, o que vai embora, o Eze Azel, bode Eze Azel, vai embora. Show, vai embora. Você não derrama sangue. Você não espia sangue dos outros. Você vai ser responsável e carregar pelos seus erros. Entende o que eu quero dizer, queridos? Então, um bode vai espiar o sangue do povo, porque ele vai derramar o sangue, um pelo Senhor. Arão fará o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, verso 9, e oferecerá como oferta para o holocausto, porque Cristo, o bode, que morreu, ofereceu e acabou. Cristo na cruz era o bode que oferecia, porque ele, quando ele foi para o dia da expiação, ele já foi como sumo sacerdote. Ele não teve a unção de sacerdote e depois ele teve uma outra ordenação de sumo sacerdote. Quem é mais antigo que ele? Ele já é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque não tinha genealogia do povo de Israel. Genealogia no sentido de nascimento. Melquisedeque não nasceu, era um ser humano na época de Abraão. Mas Arão, que é o sacerdócio levítico, estava na semente de Abraão. E Melquisedeque era superior ao sacerdócio de Arão, porque Abraão, que era pai de Arão, ofereceu dízimo a Melquisedeque. Então, Melquisedeque não estava na linhagem do povo de Israel. Só que não quer dizer também que Melquisedeque era um ser divino. Não é. Era um outro homem. Então, Paulo pega esse simbolismo para dizer que Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, Cristo está além do sacerdócio de Arão. Nesse contexto, dois bodes, o verso 8. Um pelo Senhor e outro pelo bode que vai embora. O que é pelo Senhor vai ser, o verso 9, oferecido pelo pecado. Então ele vai ser morto, o sangue vai derramar, e o sangue dele vai expiar a mim e a você. O bode escolhido por sorte como bode Azazel, como bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor. Presta atenção. Um é apresentado vivo e morre. O outro é apresentado vivo e continua vivo, o Azazel.
Porque o Azazel não vai expiar os meus pecados. No sentido de ele morrer, ele tem que morrer. E eu teria que morrer porque eu sou pecador. Só que o sangue de Cristo expiou a minha vida. Então, se eu creio em Jesus, mesmo que eu seja pecador e eu busquei ao Senhor e eu mudei de vida, é por isso que vai se abrir os livros. E nos livros vai dizer a minha história. E vai dizer a sua também. Então, nesse contexto, não, Moisés, ele era pecador sim, mas ele mudou de vida. Aqui a vida dele é diferente. Por que eu vou deixar ele perecer? Eu vou levar para as mansões celestiais. E se a gente for para mansões celestiais, ainda assim a gente vai pela graça e misericórdia, queridos. Não tem esse negócio, não, eu tenho que levar ele porque ele é bom, ele é bom, ele é bom. Não existe isso. Todos os que forem salvos vão ser salvos pela graça. Mas na hora que os livros abrirem, apenas a gente vai ver o quanto dessa graça essas pessoas estavam nela. Porque graça não se esquece. Eu estava falando dos dons do Espírito. Graça é você ser influenciado por Deus e mudar a sua vida. O Azazel mudou a vida. Cada dia que passa, ele é mais mal, mais ruim. Ele não vai, ele não vai morrer no meu lugar para que eu vá para o céu e ele fique. Ele vai morrer porque ele é o causador do mal. Ele vai sofrer a recompensa como o mentor maior de todo o mal do universo. Vamos continuar lendo. Para fazer por ele a expiação. Essa palavra expiação é reconciliação. Sim, vai. Deus precisa reconciliar. Presta bem atenção, olha só, Jesus, um bode representa Jesus, o outro representa o inimigo de Deus. Não quer dizer que o inimigo de Deus é um com Jesus para expiar os pecados do povo. Tipo assim, são irmãos, são juntinhos. Aí a teoria nova era mesmo, né? O bom do mal, o mal e o bem sempre estão juntos, sabe? Nada a ver, queridos. Um vai pagar para que possa salvar. O outro vai pagar porque ele é o causador do mal. Só isso. Não tem como Jesus pagar por um erro que ele não cometeu para sempre, no sentido de ser expulso. Ele pagou porque ele se ofereceu para nos salvar, para salvar aqueles que não tinham condições de pagar, porque teria que pagar com a vida. Então, tá, eu estou morto. Então, Jesus, que é um dos bodes para o Senhor, ele morre para salvar. O outro não morre, o outro ainda está vivo. Mas ele, em algum momento, vai morrer. Não como expiação de derramamento de sangue, mas ele vai morrer. Ele vai morrer como consequência das suas ações. Cristo não morreu com consequência de suas ações. Cristo não expiou os seus pecados. Ele expiou os nossos pecados. Satanás vai expiar os pecados dele. E, obviamente, como o mentor final de toda a maldade em que nós fizemos. Não foi Cristo que instituiu para a gente fazer o mal, foi ele. Ele tem que ser condenado. Mas vocês conseguem ver a diferença de um para o outro? De um bode para o outro? Conseguem ver isso? Será que a igreja adventista está realmente ensinando que Satanás, por favor, o bode que vai embora, Azazel, Eze, no hebraico, Eze, Azel. O bode, Eze, Azel. Ok? Verso 11 diz assim, olha só, verso 10. O que vai fazer por ele a expiação, que a palavra expiação é reconciliação, será enviado ao deserto, como bode emissário. Então, ele é morto, sacrificado. O outro não é morto, o outro é levado para o deserto. Ele vai levar para o deserto. Ele não vai ter comida, ele vai sofrer.
E o diabo vai sofrer, irmãos? Vai, durante o milênio. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2 diz assim: Então desceu do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Depois lançou no abismo e ali encerrou e selou para que não enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Satanás vai ser levado para o deserto. Dos desertos é um lugar que não tem ninguém. O Azazel vai ser levado para o deserto. Satanás, depois que Jesus vem, depois que ele purificou o santuário lá, que é Arão, né? Foi lá dentro, purificou e volta e pega o povo de Deus e leva para o céu. Satanás vai ficar preso, vai ser levado para o deserto, vai ficar preso por 1000 anos. O povo está morto, só tem cadáver aqui na terra. Ele vai tentar quem? Ele não tem como tentar ninguém, está todo mundo morto. Então ele vai para o deserto por 1000 anos. Aí, olha só, verso 11. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por ele e pela casa. Ponto. Imolará o novilho pela oferta. Tomará também o incensário cheio de brasas no fogo do altar perante o Senhor, verso 12. Tomará os 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para trás do véu. Porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, sobre a nuvem do incenso, e cobrirá o propiciatório que está sobre diante do altar, para que não morra. E tomará do sangue do novilho com o seu dedo e aspergirá sobre a frente do propiciatório, aspergirá 7 vezes com o seu dedo. Aqui, o que está dizendo? Que Arão, ele vai oferecer o sacrifício pela casa dele por ele. E ele vai depois pegar este sangue, o sangue. Bode Azazel não tem sangue nenhum. Aqui está falando primeiro do carneiro. Depois vai falar do bode, por Senhor. Mas do Azazel não tem esse sangue. E esse sangue, ele vai entrar. No primeiro, ele vai interceder por ele pela casa dele. Então, ele entra para dentro do altar com este sangue e as 7 vezes. Está aqui. Verso 15. Isso é pela casa dele e por ele, para que não morra. Porque a casa dele quem é? Os sacerdotes. Está oferecendo por ele. Cristo já se ofereceu uma vez por toda. Cristo não precisa disso. Ele, por um sacrifício, ele oferece tudo. Arão não. Arão tinha que oferecer por ele, pela família, depois tinha que oferecer pelo povo. Tudo bem? Verso 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo. Que pode pela oferta pelo pecado? O que foi na sorte pelo Senhor. Porque o outro bode, o Azazel, o que vai embora, estava vivo e foi levado para o deserto vivo. Então não tem sangue dele dentro do santuário. Ele não vai espiar você, meu irmão. Ele vai carregar os pecados que ele ensinou a você fazer. Aí ele vai. Jesus Cristo não vai carregar os pecados que Jesus, ensinou a você. Pelo contrário, ele nunca ensinou a você a fazer mal. Jesus Cristo, ele vai carregar a culpa dos seus pecados. Porque a missão de Jesus não é carregar os meus pecados, é carregar e tirar a culpa de nós. E essa culpa que ele carrega e ele espia, vai jogar para o mal. Você vai ser destruído. Então, continua o texto, olha só. Depois, verso 15, imolará o bode da oferta pelo pecado pelo povo e trará o seu sangue para trás do véu e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho e aspergirá sobre o sangue do propiciatório. Assim, verso 16, fará expiação pelo santíssimo lugar, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas rebeldias, segundo os seus pecados. Procederá da mesma forma com a tenda da congregação, que está com elas no meio das suas impurezas. Então, oferece por Arão oferece por ele, pela família, oferece também pela a congregação, pelo bode, e aí oferece pela tenda da congregação, por tudo. Oferece uma purificação, não é só do lugar santíssimo, por todo o santuário, toda a tenda da congregação vai ser purificada. Por quê?
todos os dias os pecados do povo iriam para lá para dentro, iriam lá para dentro. E aí, nesse dia, era o dia da limpeza completa. Verso 17, me dê aí mais 5 minutinhos, queridos. Nenhum homem estará na tenda da congregação, desde quando ele entrar para fazer a propiciação do Santíssimo Lugar, até quando ele sair, tendo feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Queridos, eu prefiro ler essa parte do 17 em diante, até o verso 24, porque aqui vai falar do julgamento, vai falar do bode emissário, vai falar de novo do bode emissário. E a gente vai falar de maneira especial porque vai ter milênio. Eu já falei do milênio, mas após o milênio, Satanás é solto. Está vivo, não morreu ainda. Mas não morreu porque ele não vai expiar sangue, ele vai morrer porque ele vai ser destruído. Então, para a gente compreender melhor e não correr mais, eu vou estar terminando agora. E amanhã, diante dos irmãos, né? Seria aí na quarta-feira, a gente vai ler ainda os versos 18 em diante, tá bom? Espero que você tenha entendido um pouco do dia da expiação, porque hoje é a expiação que está acontecendo no céu. E coisas que ainda vai acontecer. Mas peça a Deus sabedoria, estude esse texto melhor, para que a gente possa, na quarta-feira, ao lermos, né, amanhã, que a gente possa ler, possa compreender melhor essa mensagem. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Pai, eterno Deus, estamos terminando a mensagem. Na quarta-feira, amanhã, falaremos sobre a continuidade disso. Ainda tem coisas importantes nesse dia da expiação. Nos ajude a explicar de maneira bem detalhada, Senhor, porque a gente precisa entender o que está acontecendo no céu. Nos ajude a entendermos que a mensagem de salvação e juízo hoje é importante para os nossos dias. Nos dê a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.